Mas vamos lá ao assunto das eleições. Então, eu vou perguntar para mim mesmo, Thales, mas você fica, por favor, à vontade para entrar nesse assunto que eu sei que você tem muito o que dizer, né? E a pergunta que eu me faço, e que eu até tentei, responder, existe transferência de votos no segundo turno? O eleitor tem donos? Quer dizer, o Lula, o Bolsonaro, o Pablo Marçal vão dizer para o eleitor em quem eles vão votar, e mais do que isso, os eleitores vão ouvir esse conselho e vão votar em função disso? Pois a minha resposta é não. É tentador a gente achar que o eleitor tem dono, que a grande, né, que eles seguem o que os outros falam e que, portanto, quem teve muito voto em alguma eleição passada, seja ela esse ano mesmo ou em anos anteriores, ele vai ter essa capacidade de transferir os seus votos, o seu eleitorado para um outro candidato. Mas isso é mito. Não vai ser nem o Lula nem o Bolsonaro que vai decidir o segundo turno em São Paulo, tão poucos candidatos derrotados no primeiro turno, como a Tabata Amaral e o Pablo Marçal. É tentador a gente pensar o contrário, porque é mais simples e rápido só levar em conta os padrinhos famosos. É simples, rápido e errado, né? Eleição não é Pix, para o padrinho transferir votos sem esforço. Os chamados influenciadores, ou antigamente a gente chamava de formador de opinião, eles são apenas uma parte, às vezes uma parte insignificante da equação do voto, né? Essa equação, além de tudo, não é a mesma para todo mundo. Ela varia de bairro para bairro, de família para família, de eleitor para eleitor. Para complicar, ela varia também ao longo do tempo. O que parece vital para a gente hoje pode não ser daqui a 10 anos ou nem sequer no primeiro turno, lá no dia 6 de outubro. No dia 7 aqui em São Paulo, né? No dia 7 essa prioridade já não valia mais porque nenhuma candidata do sexo feminino passou para o segundo turno. Aí a prioridade passou a ser outra. Então, essa equação, ela muda e muda. Para um grupo de eleitores, o partido do candidato é muito relevante, ou se não tem vaga na creche, né? Agora, o que eu posso garantir é que para quase ninguém é só o PT, só o Evangelho ou só o bolso que definem o voto, né? É sempre uma equação, é sempre um equilíbrio desses fatores. É, e o resultado dessa equação também vai mudar conforme o tempo muda. Então, muda inclusive do primeiro para o segundo turno. E muda também com a pressão social. Então, por exemplo, alguns fatores, como a rejeição, você só tem duas opções no cardápio. Eu não gosto do fulano, mas eu detesto o cicrano. Logo, eu vou votar em fulano para barrar o cicrano. Ou vou anular, ou vou me abster de votar. E tudo isso vai mudar o resultado da eleição, obviamente. A prioridade de votar numa mulher, como eu já disse, muda, né? Mudou para os eleitores da Tabata Amaral. Só porque a Tabata declarou apoio para o Guilherme Boulos, quer dizer que quem votou na Tabata vai votar no Boulos? O voto não é da Tabata, o voto é do eleitor e da eleitora. Depende de quanto eles aprovam o PSOL, de quanto eles rejeitam o Lula, de quanto eles abominam o Bolsonaro, ou de quanto tempo eles perdem todo dia para ir trabalhar, para ir voltar do trabalho no transporte público. É uma equação em que o peso de cada fator varia de acordo com cada eleitor, né? Cada um tem a sua própria equação. Para alguns, pesa mais o que ele ganha, o que ele perde com isso. É o voto mais pragmático. Para uns poucos, pesa o que diz o seu ídolo político, né? O que que o Bolsonaro mandou eu fazer? Né? Tá lá o Malafaia, porque não nos deixa mentir. E para muitos, é o que dizem os seus pares. É a pressão social. Mas a pressão social também varia ao longo do tempo. Vamos pegar o caso de São Paulo. O petismo e o antipetismo foram a principal variável para determinar o vencedor nas eleições de prefeito na maioria dos distritos da cidade
entre 1992 e 2012. A Márcia Cavalari, diretora do Ibope na época e atual diretora do IPEC, publicou um paper na Waypor, que é o maior evento de opinião pública do mundo, demonstrando isso que eu acabei de falar. E por acaso, ela, porque é uma pessoa muito simpática, colocou meu nome junto lá no paper, mas o trabalho foi todo dela, né? E, e a gente conseguia nesse paper demonstrar que, com base exclusivamente no histórico de eleições passadas, em quem o eleitor de Marcilac ou de Santo Amaro ou da Vila Maria iria votar e qual candidato iria ganhar na eleição seguinte, baseado no resultado passado, de tão forte que era a questão geográfica e a pressão da família, dos vizinhos, das pessoas que estão no entorno desse eleitor para determinar o voto dele. Só que daí veio 2016 e a antipolítica misturada com as redes sociais explodiram a geografia. Porque a pressão social deixou de ser exclusivamente de quem está fisicamente perto das pessoas e passou a ser das pessoas que convivem com você através do ex-Twitter, do Facebook, do Instagram. E isso mudou a lógica da eleição, mudou a lógica também da pressão social. Né? Tanto que na eleição de 2016, o Fernando Haddad, então prefeito, candidato à reeleição, não foi o mais votado nos distritos que historicamente votavam no PT. Tanto é verdade que foi o primeiro caso de uma eleição que não teve nem segundo turno em São Paulo, né? O João Dória, representante da antipolítica, acabou com a política, acabou com a prefeitura, acabou com o PSDB, né? Nessa onda. Foi o mais votado na maior parte da cidade, já no primeiro turno. Então, assim, a conclusão, para não me estender mais aqui, é que eleição não é Pix para influenciador, o padrinho transferir voto sem esforço. Cada eleitor tem a sua própria equação do voto. Ele vai levar em conta os fatores que são mais importantes para ele, sejam ideológicos, sejam pragmáticos, sejam partidários, sejam religiosos. E essa equação muda ao longo da campanha, ao longo de uma mesma eleição. Muda do primeiro para o segundo turno, a prioridade deixa de ser eleger aquele que você gostaria que fosse prefeito para ser impedir a eleição de quem você não quer que se torne prefeito, passa a ser um voto contra, não um voto a favor. E durante a campanha, a pressão social vai influenciar o voto, vai mudar essa equação individual de cada um. Então, pode ser que alguns eleitores, por pressão social, na véspera da eleição, depois de o Pablo Marçal ter protagonizado aquele crime eleitoral que foi divulgar um laudo falso sobre o adversário Guilherme Boulos, tenha feito com que eleitores do Marçal tenham desistido de votar nele. Ou não, ou o contrário. O cara que odeia o Boulos fala: ah, tá vendo? Vou votar nesse cara. Pode até ter tido isso, a gente não sabe, né? Agora, então, essas contas que a gente tende a fazer, o Boulos teve tanto, o Nunes teve tanto, daí tem o Marçal, que teve 1.700.000 votos, para quem que o Marçal vai transferir os votos dele? O Marçal não vai transferir o voto de ninguém, não sei nem se ele vai votar, no máximo vai transferir o voto dele, entendeu? E nem sei o que vai acontecer com o eleitor do Marçal. Normalmente, no segundo turno das eleições paulistanas para prefeito, você tem um aumento da abstenção. Então, se o eleitor do Pablo Marçal, a principal motivação dele, na equação do voto dele, o que mais pesava era o protesto contra a política, é de se esperar que aumente bastante a abstenção no segundo turno em São Paulo e, eventualmente, aumente também o voto branco e o voto nulo. Vamos ver. Mas ele não sabe. Então não dá para dizer, o eleitor da Tabata é mais próximo ideologicamente do Boulos. Não sei. A Tabata declarou apoio no Boulos. Não é assim que funciona. E se fosse tão simples, né? A política não seria tão fascinante quanto ela é, porque todos os resultados seriam facilmente previsíveis, né? E não é o caso, né? A gente até consegue prever
os grandes movimentos, né? A gente previu que ia ser uma eleição de reeleição e não deu outra, taxa recorde de reeleição de prefeitos. A gente previu que as emendas parlamentares seriam determinantes para eleger muitos prefeitos no interior do Brasil e elas foram. Agora, quem vai ganhar aqui, quem vai ganhar lá, quem vai passar para o segundo turno, se o eleitor decida vai votar naquele, desculpa, é chutômetro, né? Não dá para a gente cravar absolutamente nada. Então, a minha síntese para essa pergunta é: Pix eleitoral no segundo turno é mito, eleitor não tem dono. Boa. Thales, o que que você acha Bela disso? aula, bela aula. Eu fico cheio de perguntas, cheio de perguntas. Uma das perguntas que eu queria te fazer diante disso aí é o seguinte: é, provável aumento das pessoas que não vão votar, Uhum. isso beneficia mais o Nunes ou o Boulos? Então, é, como os dois estão empatados, né? A diferença foi de 30 mil votos, é nada, né? É É, empate, né? Em tese, prejudica ou beneficia igualmente os dois. Agora a gente tem que assumir uma hipótese de por que que o cara não vai votar e qual é o perfil que vai votar do eleitor do... Porque assim, se o cara só quer protestar, se ele só quer dizer que ele é contra os partidos, contra tudo que está aí, né? Que que ele é é um contra a tipo de eleitor, política. que é um tipo de eleitor que tem muito entre a Sim, turma do Marçal. tem 20% de eleitores paulistanos que elegem rinoceronte, né? Desde a década de 50 votam no Cacareco, votam no Enéas, votam no Mamãe Falei e votam no Pablo Marçal. Esse cara, posso estar enganado, tende a não ir votar. Ou se for votar, tende a anular ou votar em branco, né? Portanto, ele é Mas, neutro. Ele certo. não faz diferença, né? Não vai votar em nenhum nem em outro. E os que sobram? E os que votaram? E os bolsonaristas que votaram no Pablo Marçal vão votar em quem? Eu não sei. Você pode dizer, ah, não, mas o cara é bolsonarista, não vai votar em comunista, não vai votar no Boulos. Sim, mas o cara não votou no Nunes porque ele acha o Nunes o fim da picada, né? Então, é o mal menor. O que que ele acha pior? O Nunes ou ele vai querer protestar contra o, sei lá, a tibieza do Bolsonaro que não ficou em cima do muro e agora que não tem como mais, o risco de perder ficou menor, vai declarar apoio ao Marçal. Eu não sei, sinceramente não sei. O que eu acho, Thales, é que não tem a ver com o Marçal, não tem a ver com o Bolsonaro, tem a ver com o eleitor. E eu, pelo histórico, e essa eleição demonstrou, a máquina, quem está no poder, leva vantagem, né? Taxa de reeleição, recorde de prefeitos. Estar com a máquina na mão nessa eleição, com a quantidade de dinheiro que os prefeitos tinham à disposição, não só das emendas, mas no caso de São Paulo, as sobras de orçamento, é muita vantagem, né? Então, eu considero que o prefeito atual, Ricardo Nunes, mesmo sendo pessoa menos carismática da face da Terra, para dizer o mínimo, ele continua sendo favorito. Sempre foi, na minha opinião. Aliás, eu disse aqui várias vezes que essa eleição ia ser exatamente o que aconteceu sendo, sem querer ser cabotino, mas já sendo também. É sempre entre o prefeito e o candidato da esquerda, se o prefeito não for o candidato da esquerda, né? E foi Eu isso. também Só sempre vai ter um achei. monte de confusão no meio, porque tem o Marçal, tem o da Terra, mas no final vai acabar prevalecendo a lógica. E acabou sendo isso, claro. Não dá para ignorar que o Marçal foi uma grande novidade, que foi por um triz que ele não passou, blá, 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 blá. Mas, né, continuou dando a lógica. E como a lógica é forte, eu continuo achando que o favorito é o prefeito, porque ele tem a máquina na mão. É, é verdade. Eu também sempre achei que ia ser entre Nunes e Boulos. Fiquei um pouco assustado no final, com o Uhum. Marçal se aproximando, aquilo foi me assustando. Está se aproximando, mas, por sorte, o eleitorado de São Paulo entendeu que isso Pois é. era O, melhor do.
Os analyzers também estão cheios de opinião aqui. A Ana Maria Balardim dá boa tarde para a gente. O Danilo Sotero Rogério, nosso colunista, diz boa tarde. Resposta não automática, né? A transferência de voto. Mas quem convence as pessoas a votarem nela no primeiro turno tem mais chance de convencer em quem votar no segundo. Eu acho que não é bem assim, mas respeito a opinião do Danilo. A Mara Sandra Gama dá boa tarde pra gente. A Scarlett Rodrigues também. O Fufuca Cacildes diz: sim, existe transferência de voto para aqueles com menor rejeição. O eleitor com cargo comissionado tem dono. Sim, na prefeitura se tem uma pressão, mas isso não é transferência de, isso é coação, é crime eleitoral, né? Tem outro nome. E esse Wilson, votou no primeiro turno. exato, não vai mudar, né? Wilson Batista de Castro, boa tarde a todos. Que papo é esse de eleitor tem dono? Isso é coisa exclusivamente do Marçal. João da Silva, não é ser dono, é ter capacidade de convencer. Daí quem tem a capacidade de convencer, né? Pode ser qualquer um, não precisa ser necessariamente quem recebeu votos na anterior. O Maurício Bacelar já está comentando o próximo bloco aqui. Mas daí vou deixar para falar isso quando o comentário dele, quando o Thales estiver comentando. A Joana está comemorando que está conseguindo nos ver ao vivo, assim como a Thelma Romano. É, e ela elogia a gente, dizendo que as análises são ótimas e clarificam as minhas dúvidas. Um abraço desde a Itália. A Thelma Romano faz jus ao Nossa. nome. É, O Luiz Cunha diz que há transferência de votos, mas depende do desempenho do candidato. E a Verailda Rocha de Souza diz que concorda comigo, que esses caras pensam que o povo é propriedade deles.